Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 2 de julho, com destaques para o Campeonato Brasileiro Série A e B. E temos algumas outras competições que eu vou falar com você: argentino, irlandês, norueguês e o Campeonato da Suécia, tá bom? Vou tentar comentar com vocês as principais possíveis pegadinhas, o que a gente deve se atentar, enfim, tentar te ajudar a tomar as melhores decisões, mesmo que você trabalhe diferente desse cara aqui, né? Eu trabalho exclusivamente ao vivo, então a maioria dos jogos eu vou levar para fazer algo ao vivo, confirmar a leitura, mas se você faz algo pré-jogo ou vai fazer algo recreativo, eu também espero conseguir te ajudar, tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Theo, se você quiser se inscrever por aqui vai ser um prazer. Todos os dias eu faço esse planejamento de trabalho para te ajudar e, óbvio, para me ajudar também, munir todo mundo de informação para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, mas você vai encontrar também muito conteúdo educativo por aqui, principalmente nesse curso que está embaixo nesse site, theoborges.com. Você vai fazer um curso muito bom, completamente gratuito, tá bom? E vai aprender muito sobre essa área. Vamos começar então? Se você deixou o like no vídeo já, muito obrigado. Não esquece de participar do sorteio aí também da banca de R$30. Vamos falar sobre o Brasileirão e antes vamos fazer um contexto aqui enquanto eu tomo meu café. Estamos em semana, e dá para falar que é uma semana ainda, estamos em semana de competições sul-americanas. Então, a Sul-Americana propriamente e a Libertadores estão entre o jogo de ida e o jogo da volta. Com isso, muitos times, inclusive esse que você está vendo na frente aí, esses dois, estão participando dessas competições. Algumas equipes tiveram bons resultados no jogo de ida, outras nem tanto. Então é muito bom a gente se atentar à escalação que essas equipes devem ter, porque a gente tem uma rodada do Brasileirão no meio desses dois jogos, e é muito provável que as equipes que não tiveram bons desempenhos no jogo de ida façam um mistão ou poupem o time inteiro para o jogo da volta chegar um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, inteiro. Então, essa rodada do Brasileirão, ela pode ser horrível para você que trabalha pré-live, ou ela pode ser muito boa. O que você tem que saber é interpretar. Para mim, que trabalho ao vivo, eu já tenho que ter algum tipo de ajuste na minha percepção das equipes, já que elas vão vir com odds diferentes e com equipes provavelmente diferentes, mas é no jogo, é na leitura que eu vou confirmar, tá bom? Então vamos começar aqui com Fluminense e Corinthians. Muito básico aqui. O Corinthians já declarou, o Vitor Pereira, que muito provavelmente o único titular em campo vai ser o Cássio, tá? Tem algumas notícias correndo aí que vai ser mais ou menos esse time. Então, essa cotação do Fluminense, ela se justifica, porque a gente vai ter um time do Corinthians majoritariamente reserva. O Fluminense é um time que vem melhorando muito com o Diniz. O estilo de jogo do Fluminense voltou a ser um estilo de jogo propositivo e não um estilo de jogo reativo. Com isso, a gente tem uma tendência de ter uma possibilidade de trabalhar a lei Corinthians, desde que o Fluminense, obviamente, coloque em prática o que a gente busca. Então, se eu for, guarda essa odd do Corinthians aí, ó. Se eu for buscar, essas são todas as competições que tem no PDF de apoio hoje. Se eu for utilizar os dados do Corinthians, do time titular, eu vou ver que não é um time ruim. É um time com uma boa defesa, é um time com um bom primeiro tempo, é um time que cai também no segundo tempo. Enfim, é uma boa equipe. É uma equipe que está lá liderando a competição junto com as outras equipes. Porém, eu preciso tomar cuidado, porque o Corinthians provavelmente vai vir muito mexido. E como o Fluminense não está nas competições sul-americanas, o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, fez uma boa campanha, mas foi eliminado, o Fluminense ele só joga daqui a 2 semanas, dia 12, contra o Cruzeiro na volta da Copa do Brasil, o Fluminense que venceu o primeiro jogo por 2-1. Ou seja, o Fluminense consegue se dedicar nessa rodada com bastante empenho, sem nenhum tipo de interferência, diferente do Corinthians que vai ter que pegar o Boca na Argentina. Então eu venho para esse jogo para trabalhar alguma coisa, buscar leitura para trabalhar contra essa equipe do Corinthians, tá? Ficar só de olho aqui também, ó. O Fluminense é um time que tem um desempenho de bola aérea normal, nem a favor nem contra. O Corinthians tem sofrido aqui com escanteios e bolas aéreas, mas, enfim, o time tá misto, então é difícil também saber se esse número vai reduzir ou aumentar. Em relação a gols, eu vou ficar de fora dessas análises porque seria leviano da minha parte, porque não é o time titular do Corinthians. Então eu venho na leitura para tentar buscar algo contra o Corinthians durante o jogo, desde que eu tenha leitura para isso, porque o Corinthians está focado no
no jogo contra o Boca. Se o Corinthians sair na frente, é muito provável que ele se feche, tente segurar o resultado, e o Fluminense vai ter o jogo todo para tentar buscar esse espaço. E aí eu não considero trabalhar nada em relação a gols, tá? Atlético Mineiro e Juventude. Aqui a gente já tem um cenário um pouco diferente. Por mais que o Atlético tenha empatado contra o Emelec, e mesmo o Hulk perdeu pênalti e tudo mais, poderia ter vencido, o Turco Mohamed já deu uma entrevista falando que vai com força máxima, pelo menos todos estão relacionados para o jogo contra o Juventude em Caxias. Então é diferente. O Corinthians provavelmente vai entrar em campo quase todo reserva. O Galo, ele pode colocar algumas peças reservas, mas vamos considerar a hipótese do Galo entrar como titular. Por quê? O Galo quer chegar à terceira vitória seguida do Brasileirão para poder encostar nos líderes. O Galo tem 24 pontos e vencer, considerando aí que Atlético Paranaense, Internacional e Corinthians devem jogar com time misto, o Galo quer dar um salto na tabela. Eu acho correto, tá? Até porque o Emelec em casa, o Galo enfrentando o Emelec em casa, é muito difícil se complicar, né? Claro que nada é impossível. Mas sendo assim, o que a gente tem de informação? O ódio do Galo está 1,85. O Atlético tem uma vitória apenas fora de casa, é um número muito ruim. Mas o Juventude também só venceu uma dentro do seu estádio, tá? O Juventude tem uma média de menos de um gol e gols cedidos é quase 2, ou seja, uma defesa muito ruim, tomou 12 e marcou metade apenas, tá? Em relação ao primeiro e segundo tempo, o primeiro tempo do Galo não é bom, tá? O Galo venceu apenas um primeiro tempo dos 6 que disputou, empatou metade e perdeu 33%. O Galo falha bastante em marcar e também tem uma defesa relativamente boa. Já o time do Juventude vence um pouco mais que o Galo, mas ainda é um número baixo, empata mais ou menos a mesma quantidade e perde menos. Então, mesmo que o Galo esteja com o elenco titular aqui, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro é o fator foco, né? Por mais que o Galo queira vencer o Juventude, esteja motivado, tem que ver se os jogadores estão focados. Isso aí a gente só consegue analisar na leitura, tá? E segundo o desempenho do Galo não costuma ser bom fora de casa. Será que contra o Juventude isso vai mudar? De novo, isso só vai ser respondido na leitura. Eu não viria para esse jogo para trabalhar lei ao Galo, porque o mercado, por conta do Galo ter sido campeão ano passado, o mercado ele vai criando muita casca, ele vai gostando de ver o Atlético jogar, ele vai mantendo a odd estabilizada. Então é muito mais provável que o que mexa seja o lado do Juventude, caso o Galo comece bem, tá? O que você tem que levar em consideração aqui? O segundo tempo do Juventude cai demais. O Juventude passa a não vencer nenhuma segunda etapa dentro de casa. É um time que perde muito mais até do que empata, falha muito em marcar e toma muito gol. Então, talvez o Galo resolva esse jogo na segunda etapa. Se o Juventude não levar uma vantagem para o segundo tempo, porque pode acontecer, o Juventude é até um time bom no primeiro tempo, pode ser que o Galo resolva esse jogo no segundo tempo. Então pode ser uma situação interessante. Outra coisa para ficar de olho e tomar cuidado. O Juventude é muito bom em bola aérea. Já são 6 gols de cabeça. E o Galo já tomou 5 gols de falta para a área e escanteio nessa competição. E o papel também se inverte. O Galo também é um time que vem se desempenhando bem em cabeça e o Juventude tomou 5 gols nesse fundamento na competição. Então, as bolas aéreas das duas equipes, principalmente a do Juventude, né, que pode usar isso como arma, caso ele tenha poucas chances, pode prejudicar um pouco esse jogo, né? Pode chamar um pouco mais de atenção. Não acho que vai ser um jogo muito over, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o número de gols. Ó, o Juventude marca pouquíssimos gols até os 20 minutos e marca a maioria dos seus gols dos 21 minutos até os 40. 50% dos gols que marcou é nesse tempo aqui. E o time sofre a maioria dos gols a partir dos 60 minutos. 54%, né? O Galo é um time bem distribuído aqui, não vale a pena nem falar muita coisa. Beleza? Então esse jogo, acho que é um jogo para bolas aéreas. Se o Galo colocar o time em campo, o time titular ou a maioria deles, um jogo para match odds, mas eu não viria para trabalhar gols, tá? Porque eu tenho aqui um time do Juventude que cede bastante gol, mas uma defesa ruim, e um Galo que não tem marcado tantos gols assim fora de casa, tá bom? Outro jogo, Santos e Flamengo. Aqui a gente tem duas hipóteses. O Santos, ele poupou contra o Táchira, né? Foi com um time bem misto, e mesmo assim conseguiu um empate. O time do Táchira é muito ruim, e agora o Santos decide em casa, né? Já é na próxima semana. O Flamengo venceu o Tolima, e obviamente vai decidir também em casa.
Numa situação plausível, a gente pode considerar que os dois times não estão ameaçados. Obviamente vai ser decidido no jogo da volta, então não tem assim nada de muito, nossa, perdeu de 4, 5, não. Tem como resolver em casa, óbvio, né? A situação do Flamengo até pela vitória um pouco mais confortável. Mas o time do Flamengo está mais desfalcado. O time do Flamengo continua com 7 casos de Covid e o time do Flamengo, teoricamente, não tem tanto banco agora por conta dessas lesões todas. Rodrigo Caio machucou de novo, então a gente provavelmente vai ter alguns medalhões voltando ao Flamengo. O Diego deve ser titular, a gente vai ter uma zaga também meio mista. Então, com isso, o Flamengo vai entrar com um time muito forte, que parecido talvez até com o time que entrou contra o Tolima, talvez até com o Pedro de titular, tá? Mas o banco do Flamengo, a rotação de jogadores está ameaçada por conta do Covid. Já o Santos é um time que se poupou contra o Táchira, deve colocar em campo todos os ingressos vendidos aqui, deve colocar em campo o time com força máxima, por isso que eu acho que é um jogo bem parelho, exclusivamente para leitura de jogo. Vou tentar mostrar alguns dados aqui para vocês, só para também não deixar passar. O Flamengo segue sendo um time horroroso no primeiro tempo e um time horroroso fora de casa, tá? O Santos não é o suprassumo em casa, mas o Flamengo consegue ser pior. Olha só, o Santos saiu primeiro em casa em 71% dos jogos, o Flamengo somente em um jogo, tá? O Santos é uma defesa que sofre gols, o Flamengo também. Então é um jogo com uma tendência boa de ambas marcam, né? O Santos está quase sempre marcando, falhou pouco em marcar, o Flamengo falha em marcar em algumas situações, mas também sofre muito gol. A média de gols do Flamengo é bem pior do que a do Santos, a defesa do Flamengo é bem pior do que a do Santos, as chances criadas pelo Santos com qualidade são melhores, só que o Santos cede um pouco mais de grande chance aqui de gols esperados dentro de casa, tá? E o Flamengo, obviamente, pode utilizar isso daí. No primeiro tempo dá para ver uma grande superioridade do time do Santos. O Flamengo só venceu um primeiro tempo e perdeu mais da metade deles, falhou em marcar em mais de 70% desses primeiros tempos e sofreu gol. Aliás, ele não sofreu em apenas um primeiro tempo, o resto ele sofreu em quase todos. Então toma muito cuidado, 7 gols sofridos e 3 marcados. O Santos é o inverso. O Santos marcou 7, tomou 3, mais da metade do primeiro tempo o Santos venceu e não perdeu nenhum. Então se tem, óbvio que é um jogo parelho, com odds muito parecidas, com times que até se equivalem pelo momento, mas o primeiro tempo do Santos costuma ser melhor. Isso não quer dizer nada se quando entrar em campo o Flamengo estiver bem. Foi o que aconteceu contra o Tolima. O Flamengo costuma apresentar um péssimo desempenho nos primeiros tempos fora de casa. Chegou contra o Tolima, o time começou muito bem, a odd do Flamengo derreteu, não tinha como pegar o Lei Flamengo. Isso é leitura, é assim que eu trabalho, tá? Já nesse jogo com o Santos, eu vou vir com a mesma ideia, tentar buscar um Lei Flamengo se o Flamengo estiver mal. Mas aí o Santos tem que cooperar, tá bom? Quando a gente vem para o segundo tempo, aí vira briga de foice no escuro, né? Porque o Flamengo, ele melhora um pouquinho, ele passa a sofrer um pouco menos de gol, passa a marcar um pouquinho mais, só que o Santos cai demais e aí fica muito igual e aí é muito difícil, é terra de ninguém, tá? Então aí é só leitura mesmo, não tem como falar nada. Em relação a bolas aéreas, o Flamengo é um time que tem utilizado bem esse fundamento, mas grande parte dos seus bons jogadores aéreos às vezes estão lesionados. Então toma um pouco de cuidado com isso. O Santos tomou 4 gols de bola de cabeça já, então pode ser uma situação aqui para ficar de olho, mas também não é aquela coisa para você parar tudo que você está fazendo para ficar de olho, tá? O Santos tem 57% dos jogos em casa com mais de 2,5 gols, 43% do Flamengo. Me parece um jogo com uma tendência de ambas marcas? Parece. Apesar do Flamengo estar marcando um pouco fora, mas é um jogo também que, pelo fato de semana que vem já, ainda nessa próxima semana, digamos assim, a gente já tem a volta dos jogos, o Santos contra o Táchira, o Flamengo contra o Tolima, não sei se essas equipes vão se expor tanto assim, buscando tantos gols, tá? Momento dos gols. O do Santos, o time toma muito gol nos primeiros minutos, então você que vai trabalhar uma leitura de jogo, vai buscar um Lei Flamengo, 45% dos gols do Santos sofridos são no primeiro tempo. Então, atenção, redobra a atenção na leitura, tá? O time do Flamengo é mais distribuído, só que o Flamengo sofre bastante gol nos minutos finais, jogando fora de casa, tá? Então, me parece uma tendência boa para ficar de olho aqui no over limite, aqui a partir dos 70, pode ser interessante, tá? Gabriel Barbosa, lei do ex, pode ser que, agora é o Gabi, né? Não é mais Gabigol,
Pode ser que tenhamos aqui a lei do ex, né? O Arrascaeta já tem 5 assistências, se eu não estou enganado. E do lado do Santos tem o Marcos Leonardo, o Léo Batistão, enfim, tem alguns jogadores aqui. Como eu falei para vocês, jogo exclusivo para leitura de jogo. A bola aérea não me chama tanta atenção, nem o mercado de gols. Toma cuidado só com a questão de escalação, tá? O Flamengo está com problema de Covid. Ceará e Internacional, 2 a odd do Ceará, 4 a odd do Inter. O Inter tomou um vareio do Colo-Colo. Colo-Colo é um time muito bom do Chile. Contou com 2 falhas defensivas do Internacional para conseguir uma bela vantagem. O Inter vai ter que tentar reverter no Beira-Rio, não é impossível. E o Ceará fez uma coisa assim incrível, só o futebol mesmo, porque o The Strongest jogou melhor o jogo inteiro. O Ceará sentiu muita altitude, muito. Eu fiz esse jogo, peguei o primeiro gol do The Strongest e lei Ceará no escanteio. Mas o time do Ceará se superou no segundo tempo e achou 2 gols. Foi realmente achado, não foi produzido. Nossa, foi realmente achado. E foi muito bom para o Ceará. Fazia muito tempo que o The Strongest não perdia em casa. E fora de casa, o The Strongest é aquele tipo de time que tem que resolver na altitude, porque quando desce é um time horroroso. Então é bem provável que o Ceará passe o rodo no The Strongest aqui no Brasil. E o Inter vai ter uma tarefa muito mais difícil. Com isso, eu imagino o quê? O Ceará tentando buscar a primeira vitória em casa, que o Ceará não tem vitória ainda, são 6 jogos e nenhuma vitória, já que teve um bom resultado contra o The Strongest, provavelmente deve usar o time titular para tentar buscar a primeira vitória contra o Inter, que deve ir mexido, tá? Não é certeza de que o Internacional vai poupar todo mundo, mas é bem provável que pelo cenário que o Inter enfrentou no Chile, o Internacional deve poupar jogadores. Com isso, a gente também tem uma tendência aqui de trabalhar algo em lei ao Inter, mesmo que a situação do Ceará, a gente pode ver aqui, seja horrorosa. Se eu olhar só os dados dos últimos jogos, eu vou achar que a saúde do Inter está alta, mas a gente tem que saber interpretar que o Ceará está na boa na competição sul-americana, né? O Ceará que está invicto ainda na Sul-Americana, a fase de grupos, acho que venceu todo mundo, e o Internacional está se complicando por conta do Colo-Colo. Então, eu sei que o Ceará não venceu nenhuma, eu sei que o Ceará tem um péssimo desempenho em casa, mas o time do Internacional pode vir aqui com um time mais misto, tá? Por isso que eu vou tentar buscar uma leitura para a lei Inter. Se o Ceará colocar um time misto também, aí talvez seja um jogo para se evitar, tá bom? Vamos lá. Muito cuidado para poder analisar esse jogo com, como eu falei, as estatísticas do Inter titular, porque não é, né? Então a gente vai ter aqui um handicap, como a gente costuma dizer. O Inter vai estar com desfalques e a gente tem que saber dosar essa análise. Então, eu falar para você aqui que o Ceará não é tão bem no primeiro tempo e o Inter também não é um time tão bom assim no primeiro tempo, não vai fazer muita diferença. Se eu falar para você que o Internacional cresce muito na segunda etapa, não vai fazer muita diferença. Depende primeiro do que? Se o Inter está com titular ou não, e eu acredito que não vai estar completo. O que pode chamar atenção aqui são as bolas aéreas. O Inter sofreu 6 gols, um dos maiores times, um dos times que mais sofre gols desse fundamento no Brasileirão, de escanteio e bola para a área, e o Ceará não é esse suprassumo todo, mas é um time muito bom de contra-ataque. O que prejudica? Eu acredito que o Mendonça ainda está fora. Deixa eu ver aqui, ó. Mendonça, Ceará. Rodrigo Lindoso e Mendonça iniciam um período de transição no Ceará. Não sei o que seria uma fase de transição. Provavelmente, deixa eu ver se fala alguma coisa aqui, ó. Mendonça, no entanto, não estará disponível na quarta-feira para enfrentar o The Strongest. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui com o Internacional. Não. Então, assim, se o Mendonça, que é o maior artilheiro do time, eu mostro aqui para vocês, ó. John Steven Mendonça Valência, belo nome. Se o Mendonça estiver em campo, mesmo voltando de lesão, a gente pode ter esse fator aqui, que é o contra-ataque do time do Ceará encaixando. De resto, é olhar o jogo e ver primeiro a escalação do Inter e ver se a gente tem alguma leitura para a lei internacional, tá bom? Para fechar, Palmeiras a 1,40 quase contra o CAP. O Filipão já deu uma declaração falando que vai poupar pelo menos uns 6 jogadores aí vão ser poupados. O time do Palmeiras está na boa, venceu o Cerro por 3-0. É muito provável que se classifique. Então o Palmeiras vai em busca de mais uma vitória aqui em casa para poder deslanchar
contando que o Corinthians talvez vai ter dificuldade contra o Fluminense, o CAP é um adversário direto, o Internacional pode ter dificuldade aqui contra o time do Ceará. O Palmeiras quer colocar a marcha na frente e deve vencer esse jogo, tá? Se você tem padrão para trabalhar essas odds no Brasileiro, talvez aqui a gente tenha um padrão para trabalhar no Palmeiras. Diferente do Palmeiras fora de casa, o Palmeiras quando joga em casa é muito forte no primeiro tempo, eu já vou mostrar isso para vocês. Difícil analisar o CAP aqui no segundo tempo, fora de casa, porque o CAP vai estar com muitos reservas, tá? Então é muito provável que o CAP jogue um pouco mais recuado, mas de maneira geral a gente tem tudo aqui melhor do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que falha muito pouco em marcar, uma excelente média de ataque, poucos gols sofridos, muitas chances claras criadas. E o primeiro tempo do Palmeiras em casa é avassalador. O time perdeu apenas uma vez, venceu mais da metade, fez 11 gols e tomou apenas 3. O time do CAP fora de casa é muito fraco no primeiro tempo. Perdeu aí 29%, mas empatou 71% e só fez um gol. Já no segundo tempo o CAP costuma melhorar, mas o Palmeiras mantém uma boa média. O problema aqui é que o CAP está reserva. Uma coisa que pode prejudicar muito o time do CAP e que vem dando várias vitórias para o Palmeiras é a bola aérea, né? Os gols de cabeça. O Palmeiras tem 7 gols de cabeça, sendo 10 de escanteio. É impressionante, é muito forte, tá? Então aqui tudo pende para o lado do Palmeiras. O que a gente pode aqui tomar cuidado, o Palmeiras marca um pouco menos de gols no comecinho, não é tão distribuído assim no início, né? Até os 40 minutos, 37% dos gols apenas. Porém, no segundo tempo o Palmeiras costuma matar, então se o Atlético Paranaense estiver ali tentando buscar perdendo de 1-0, tentando buscar um empate no segundo tempo, o Palmeiras pode ampliar utilizando os contra-ataques. Tá? O Palmeiras tem 2 gols de contra-ataque só nessa competição, mas contra um time reserva do CAP pode encaixar. Beleza, artilheiros do Palmeiras, o Ronielson, nosso querido Rony, o Gustavo Gomes, 6 gols, deve ter quase todos de cabeça, né? E o Scarpa é o maior passador da equipe. O Terans, não sei se vai jogar, é o artilheiro da equipe aqui. Enfim, e também é o melhor passador. Então isso pode complicar bastante. Se você tem método para trabalhar back Palmeiras, eu acho que é por aqui que você deve vir buscar alguma coisa, porque esse jogo deve ser um CAP recuado e um Palmeiras em cima. Fechamos a Série A? 22 minutos de vídeo. Agora eu vou tentar acelerar um pouco mais para a gente não ficar muito agarrado aqui, tá? Na Série B nós temos Londrina e CSA. Odd parelha, não tem muito o que falar, eu só vou passar aqui por cima para ver se a gente tem algo de muito valor. O Londrina tem 4 vitórias em 8 jogos, isso é muito bom, e o CSA não venceu nenhum jogo fora, tá? O time do Londrina tem um primeiro tempo muito melhor do que o time do CSA, que só venceu um deles, mas o Londrina apresenta uma queda muito grande no segundo tempo. Pode ser interessante também ficar de olho nos gols de cabeça. O Londrina tem 4 e o time do CSA sofreu 4 gols, tá? E a gente pode ficar de olho sim numa possibilidade de trabalhar um lei CSA, principalmente no primeiro tempo, tá bom? Ituano e Criciúma, vou tentar passar mais rápido porque senão a gente fica aqui até amanhã, né? Ituano e Criciúma, o Criciúma fora de casa não tem um bom desempenho, apenas uma vitória, o Ituano em casa também não é muito bom. Jogo com odd parelha, né? O Ituano até tá com uma odd um pouquinho mais baixa. Nesse momento o Ituano é o 14º, o Criciúma é o 7º. Como visitante o Criciúma é o 12º, como mandante o Ituano é de novo o 14º, tá? Olha, chances criadas muito parecidos, chances cedidas muito parecidos. O Criciúma ele tem uma dificuldade de sair na frente fora de casa. Se eu não me engano, o único jogo que ele saiu na frente fora de casa foi contra o Bahia, quando ele tomou a virada mesmo com um jogador a mais, né? Eu lembro que eu fiz esse jogo. O time do Ituano não sai também com muita constância na frente. É um time que ficou sem sofrer gol em casa em metade dos jogos, mas é um time que também falha em marcar, tá? Não tem um desempenho tão bom assim no primeiro tempo, né? Talvez o fator positivo, 2 fatores positivos aqui, o time perde muito pouco e sofre poucos gols, mas não é assim um suprassumo. Já no segundo tempo existe uma queda absurda do desempenho do Ituano, parece que ele só joga para empatar. O time empatou todas as segundas etapas que fez em casa, marcou 2 gols e sofreu 2 gols. Uma coisa que pode ser decisiva nesse jogo são as bolas aéreas do Ituano, 5 gols sendo 4 de escanteio, e o time do Criciúma já sofreu 5 gols de cabeça. Então aqui
além do match odds, sem nenhum viés, porque o jogo está bem parelho, as bolas paradas podem ser um caminho, tá bom? Náutico e Novo Horizontino, o Náutico vem de um empate, o Novo Horizontino venceu o Vasco, tirou a invencibilidade do time do Vasco, um jogo também bem parelho, o Novo Horizontino é o 8º, o Náutico é o 16º, como mandante o Náutico tem apenas uma vitória, o Novo Horizontino tem 2, vamos ver isso daqui em números, olha só, que coisa feia o Náutico, hein? Eu acho que essa odd do Náutico pode estar até um pouco baixa, mas é porque o Novo Horizontino não faz tão bem assim o seu papel fora de casa. Os dois times falham um pouco em marcar. O time do Novo Horizontino sai na frente com mais frequência fora de casa. As duas defesas têm desempenhos um pouco parecidos, só que o time do Novo Horizontino é um pouquinho melhor. O Náutico cria muito mais chance dentro de casa, muito mais gols esperados dentro de casa em relação ao time do Novo Horizontino. O Novo Horizontino cede um pouco mais de oportunidade. Os dois times têm péssimos desempenhos no primeiro tempo. O Náutico venceu um primeiro tempo e perdeu todos os outros. Ele não empatou nenhum. Tá? Então ele tomou 7 gols no primeiro tempo e marcou apenas 1. Horroroso desempenho do Náutico no primeiro tempo. O time do Novo Horizontino empatou mais de 70% das primeiras etapas e não venceu nenhum. Ou seja, tá difícil emplacar alguma coisa aqui, né? Porque o Náutico, apesar de ter uma odd de pouquinho mais de favorito, é um time que não corresponde no primeiro tempo. Então, talvez um jogo mais estudado, um jogo mais difícil, exclusivo para leitura. No segundo tempo, o Náutico fica possuído. Sai de 14% de vitória, vai para 71% de vitória. De 7 gols sofridos, ele passa a sofrer 1. De 1 marcado, ele passa a marcar 6. Vence mais, empata menos, perde nada, falha menos em marcar e sofre menos gols. O time do Novo Horizontino também melhora. Então, se a gente quer buscar algo em relação a gols aqui, pode ser no segundo tempo, tá? O Novo Horizontino, ele sofre um pouco mais de gols de cabeça, mas o Náutico não tem assim um desempenho tão bom nesse fundamento. O que me chama a atenção aqui, ó, o time do Náutico toma bastante gol a partir dos 20 minutos até os 40. 64% dos gols sofridos pelo Náutico foram nessa range aqui, ou seja, é dentro do primeiro tempo. Mas me parece um jogo muito bom para ficar de olho no over à frente ou no over limite no segundo tempo. A partir dos 60 minutos, aí é briga de foice. 75% dos gols marcados pelo Náutico são no segundo tempo a partir dos 60 minutos e 67% dos gols do Novo Horizontino fora de casa também são marcados a partir dos 60 minutos no segundo tempo. Beleza? Então, jogo difícil, jogo duro, não tem como cravar alguma coisa aqui. Jogo, se você for trabalhar para o match odds, e se for fazer mercado de gols, segundo tempo, tá? Eu acho que é o mais indicado. Por último, CRB e Guarani, mais um jogo com odds parecidas. Deixa eu já buscar aqui, ó. O Guarani tem apenas uma vitória fora de casa, vem de 2 derrotas seguidas. O time é muito bom para o ambas marcam, para quem gosta, né? Jogos sem sofrer gol, 0. Sofreu gol em todos os jogos, tem uma defesa muito ruim, uma média de ataque mais ou menos. Cria mais chances claras que os seus adversários, só que cede também com muita frequência. O primeiro tempo do CRB, apesar de estar com uma odd mais baixa, não é isso tudo. A única qualidade aqui, assim como acho que foi o Ituano, né? O time perde pouco e sofre pouco gol, tá? O time do Guarani já é bem distribuído aqui. O destaque negativo para o Guarani é no segundo tempo. O time sofre muito mais gols comparado com o primeiro e marca menos. E não venceu nenhuma segunda etapa. Jogo difícil, não tem nada de bola aérea aqui para falar também. Olha, complicado, viu? Esse aqui, 8h30 da noite, se for fazer, é só match odds mesmo e olhe lá, tá bom? Nada de favoritismo, beleza? Agora eu vou passar rapidinho nos outros jogos, senão a gente vai ficar agarrado aqui o tempo todo. Olha só. Na Suécia, nós temos o AIK contra, eu não sei falar o nome desse time, o IF, eu vou falar assim, tá? Mjällby. Vou passar vergonha aqui. 1,45 odd do AIK. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui. O Campeonato Argentino. Deixa eu já comentar com vocês antes só do Campeonato Argentino. A única coisa que eu queria falar do argentino é desse jogo aqui do Vélez, que tem o jogo da volta contra o River, e o jogo do Colón, que tem o jogo da volta contra o Nacional. Não é o Nacional. Contra quem que ele pegou aqui? Colón e
Tajeres, tá? Então são 2 confrontos argentinos. O Tajeres também pega aqui, ó. Então, ó, jogo do Tajeres, jogo do Colón e jogo do Vélez segue a mesma ideia do jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Times que estão envolvidos em competições sul-americanas podem poupar. Então, cuidado aqui se for trabalhar esses jogos. Era só esse recado mesmo. Deixa eu buscar aqui o jogo do AIK. Olha só. O AIK tem mod de 1,45. Dentro de casa, é o melhor mandante da competição, não perdeu nenhuma, só sofreu 2 gols. E, de maneira geral, está em segundo lugar. O time visitante, que eu não sei falar o nome, tem apenas uma vitória. Dá pra gente ver aqui, né? O time do AIK no primeiro tempo costuma destroçar o adversário. Então é isso que eu vou buscar. Se você faz também o campeonato sueco, vale a pena ficar de olho nesse primeiro tempo do AIK para um back favorito no primeiro tempo. Lembrando, bem apoiado na leitura de jogo, tá? Já Helsingborg e Kalmar, aí é um jogo um pouco mais de meio para baixo de tabela. A gente pode ficar de olho aqui num desempenho bom do Kalmar, porque está em sexto e o Helsingborg é o lanterna. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação a mais aqui, ó. Só que o grande problema é que dá vontade de vir buscar um Lei Helsingborg, só que no primeiro tempo o Helsingborg me parece bem superior ao time do Kalmar. É um time que vence mais, empata menos, perde menos, falha menos em marcar e toma menos gols. Então, muito cuidado. Eu vou voltar com aquela situação de colocar times que podem se complicar, dobrar a atenção, eu acho que facilita, né? Mas toma cuidado com esse Kalmar aqui, porque tudo indica um Lei a pior equipe em campo ao Helsingborg, mas o primeiro tempo do Helsingborg é muito bom. Porém, olha isso aqui. Como que muda, olha. Primeiro tempo do Helsingborg, segundo tempo. Simplesmente o time falece. O time fez 1 gol no segundo tempo e tomou 8. Não venceu nenhuma, perdeu metade, empatou metade. Já o time do Kalmar, aí baixa lá o Super Saiyajin no Kalmar, 60% de vitória, empata 0 e perde 40%. Ou seja, o jogo vira uma trocação franca. Pode até ser um jogo para gols, tá? Vamos fechar aqui com Noruega. Eu queria falar sobre o Bodø Glimt, mas antes eu acho que tá o jogo aqui da República da Irlanda. O Sligo Rovers contra o Shelbourne. 2 times aqui de meio de tabela, nada que me chame tanta atenção assim. O time mandante tem o melhor primeiro tempo, o segundo tempo também fica bem truncado, e aí eu tenho uma bola parada do time da casa do Sligo, bem melhor do que do time visitante. Pode ser uma situação para você, tá? Mas não era isso que eu queria falar, não. Eu ia falar sobre o Bodø Glimt, que está aqui, ó. O Bodø Glimt fora de casa com 3 vitórias em 5 jogos, tem um primeiro tempo bem melhor do que o ODD, né, que é o seu adversário. Obviamente é um time que não venceu tanto, mas 40% comparado a um só é bastante. A gente tem um desempenho caindo do Bodø Glimt no segundo tempo, então talvez se você queira buscar alguma coisa aqui no primeiro tempo, nessa odd de 4,50 contra o ODD, pode ser interessante, sempre pautado na leitura para ver se vai se confirmar ou não, tá? Em bolas aéreas a gente não tem nada de muito expressivo aqui. Jogos do Bodø Glimt costumam ser 60% deles over 2,5 e do ODD quase 70%, tá? Os gols do Bodø Glimt são bem distribuídos, já o time do ODD se concentra mais aqui no meio da polarização, vamos dizer assim. Beleza, meus amigos? Olha, para a gente fechar com 33 minutos de vídeo, eu vou ficando por aqui. Só para lembrar vocês, ó, vou colocar aqui as estratégias que eu marquei para o dia 2. Vamos lá, ó. Possibilidade de back ao AIK no primeiro tempo. O time no segundo tempo cai demais, então toma cuidado. Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Caso o Atlético Paranaense confirme, o time reserva e o Palmeiras de fato mostre pra gente uma leitura boa. Todos esses jogos aqui para um Lei por equipe em campo. Lembrando que Internacional, Flamengo e Santos, Galo, Corinthians estão com possibilidade de entrar com times mistos. Tá? Talvez o Flamengo entre titular, talvez o Galo entre com a maioria dos titulares. Mas tudo isso daqui é para ser pautado na leitura de jogo. Tá? O mercado de gols aqui do Náutico
é relacionado ao segundo tempo. Não que eu acho que o jogo vai ser 3-3, é que eu acho que no segundo tempo pode ser uma oportunidade de pegar um over limite, tá? E tá aqui embaixo, vocês não estão vendo, 2 bolas paradas, uma no jogo do Ituano com o Criciúma e o outro no Juventude contra o Galo. Eu vou ficando por aqui, é sempre um prazer. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. Um excelente final de semana para você. Amanhã a gente tá junto. Não inventa moda, tá? Faz o simples. De preferência o mais simples possível e utiliza a gestão. Tá? Não esquece, se você não entendeu algum termo aqui, quer aprender um pouco mais sobre trade, tem o meu curso aí embaixo gratuito. Estou atualizando sempre aquelas aulas lá para vocês. É o meu xodó. Tá? Então eu fico muito feliz quando vocês param para estudar com dedicação, porque é um curso muito bem feito, muito bem desenvolvido por uma pessoa que é muito perfeccionista. Valeu? Como sempre, é um prazer, um abraço.